Uhum. Então, estamos 2 semanas de Lençóis, né? 15 dias. Falta uma semana só para terminar a etapa Lençóis e etapa Chapada, porque aí nós vamos nos mudar para o Recôncavo, né? E a etapa Lençóis foi uma etapa muito forte, né? Tem sido muito forte, porque ela não só ela fecha muito as cenas, né? Porque aqui a gente tem as duas coisas que foram fundamentais. Uma cena talvez a mais épica do filme, que é uma emboscada que tem, e a gente fez a cena com wire, né, com os cabos do Didi, com todas as cenas de ação e luta, muito difíceis de controlar, cavalos, o nosso besouro voando, foi muito difícil e dura, tanto que no primeiro dia foi excelente, tudo funcionou muito bem, no segundo também, no terceiro dia já deu uns problemas, né? Nem tudo são flores, né? E aí começamos enfim, foi um dia bastante conturbado, muito acidentado, acabamos não conseguindo cumprir o que a gente queria. Eu não fiquei feliz com as cenas, quer dizer, os planos rodados, e aí resolvi passar para o dia seguinte para refazer alguns planos e criar alguns outros para que o filme ficasse mais como eu tinha imaginado. E aí funcionou muito bem. Eu exigi muito que a gente tivesse, principalmente nas cenas de ação, né? Então, as cenas de ação, algumas delas têm plano sequência, que a gente chama, quer dizer, que a gente acompanha a ação sem corte, algumas funcionaram muito bem, e outras que funcionam, na verdade, com corte, né? São mais dinâmicas. E essas com corte, principalmente, são as que a gente precisa sentir como é que estão funcionando na edição. Muitas coisas são, às vezes você desenha e decupa, né? Uma determinada cena e os planos que você pretende fazer, mas depois que você realiza, não é nunca exatamente como você planejou, e muitas vezes forma uns buracos, forma alguma coisinha que estaria faltando, né? Aí depois, claro, a edição, a gente costuma dizer nessas coisas, quando você filma direito, sempre resolve, dá uma maneira, dá um jeito de ficar bom. Mas a gente não quer que fique bom, a gente quer que fique ótimo, né? E aí a edição paralela, ela é muito importante porque você percebe na hora e você corrige na hora. É diário, esse trabalho do diretor é diário. Eu sempre, quando eu vou pro quarto para dormir, obviamente eu vou ler as cenas ou a cena que eu vou rodar no dia seguinte, ou parte da cena, não importa, os planos. E aí, em função disso, eu começo a sempre dar uma mexidinha, algumas mais violentas, outras não. Às vezes eu dou uma desenhada de uma espécie de storyboard, só para mim mesmo, né? Um desenho meio primário, mas que dá para entender, e aí eu faço meus desenhos para poder, às vezes é para mim mesmo, é só para eu tentar visualizar um pouquinho como que eu quero contar aquela sequência e tal, e aí muitas vezes também ajuda a explicar para o fotógrafo, para assistir direção, ó, como é que eu estou querendo, um quadro mais ou menos assim, aqui eu quero cortar para ali. Eu sei que tem algumas mudancinhas, né? Coisas que eu vou mudando, coisas que eu puxo para cá, né? E tem outras mudanças, às vezes mais acentuadas, como, bom, os meus storyboards, como eu estou mencionando, né? Aqui a gente tem também, aqui também, quando a gente faz o que está previsto, né, uma over the shoulder, com uma situação de diálogo, o tipo do quadro, a Dinorah, Yansan, os dois na árvore, né? Tipo de plano que eu estou imaginando, né? Ele teve um primeiro storyboard que eu fiz das cenas de ação. As cenas de ação mesmo eu desenhei. Mas era um storyboard feito antes de eu envolver o Didi, né? E foi um storyboard que o Didi recebeu, na verdade, na China, para quando ele recebeu o roteiro traduzido para o mandarim.
e o storyboard do filme para entender o que tipo de pegada que eu estava imaginando para cenas de ação. O storyboard que aí não fui eu que desenhei, eu contratei um ilustrador que trabalha normalmente para mim, eu muitas vezes desenho com esse ilustrador, eu dou o enquadramento, o tipo de lente que eu quero usar e tal, e desenhamos, olha, foram 400 páginas desenhadas, né? E isso foi enviado para o Didi. E a partir desse storyboard, ele começou a desenvolver algumas cenas de ação, que é a contribuição dele para as cenas de ação, né? As cenas de luta, propriamente dito, né? Agora, cenas dramatúrgicas, propriamente dito, que é cenas de diálogo, de interpretação, que não tem ação, enfim, de luta, essas eu normalmente não desenho, até porque engessa muito, eu acho. Não é bom você desenhar tudo. Você às vezes sinaliza como eu faço aqui, mais ou menos o que eu estou imaginando, porque muitas coisas a própria locação vai te trazer, o melhor enquadramento, o que você quer, o ângulo que você quer. É um trabalho bastante técnico e a gente se envolve durante cerca de 2 semanas com já o tratamento de roteiro pronto, e a gente viaja, no caso eu, diretor de fotografia, assistente de direção e o diretor de arte. A gente viaja para as locações que já estão escolhidas por mim mesmo, em função de escolher, olhar a locação, buscar os ângulos de câmera, já prevendo a posição, a lente que a câmera vai usar, o movimento da câmera, porque ela tem que transmitir, toda a lente é usada para transmitir alguma coisa. Você não troca de lente como você troca de roupa, né? Quer dizer, na verdade você tem que usar a lente que ela vai te exprimir dramaticamente alguma coisa. E isso o diretor tem que saber passar isso muito bem para o fotógrafo, para escolher a lente certa, porque muitas vezes o uso de uma lente errada te dá uma outra sensação do plano, né? Às vezes você quer um plano muito intenso, íntimo e tal, se você usa com o mesmo tamanho de quadro, mas se usa a lente errada, ela te exprime uma outra coisa, né? Porque ela se usa uma angular e tal, por exemplo, ela te dá um outro tipo de humor, ou te dá um tipo de distanciamento, né? Com o personagem, que às vezes atrapalha aquilo que você quer transmitir de fato, né? Tá dando certo, sim. Isso foi foi interessante, porque foi uma imposição minha, né? Desde que eu comecei, na verdade, a escrever o roteiro, eu sempre dizia que os diálogos eram sinalizadores de diálogo, né? Não eram os diálogos propriamente dito, né? Mas aquilo que eu queria que transmitissem, mas as palavras, quem iam dar as palavras eram os próprios atores, né? Isto é, os personagens que estão vivendo. Tanto que eu fiz roteiros para os atores sem diálogos, apenas com a história e sinalizando qual o assunto, quer dizer, o que estariam dizendo sem as palavras, né? Para não engessar e não ficar aquela coisa de texto decorado, que é horrível, né? Tem uma beleza sempre muito forte quando se filma embaixo d'água, né? Eu acho que é mais ou menos como filmar no espaço, né? Quer dizer que você também não tem gravidade, embaixo d'água você também tem aquela coisa de se flutuar mais, e a própria luz é diferente, né? E a gente vai fazer duas cenas, eu chamaria, que aparentemente bem diferentes. Uma numa água muito translúcida, né? Muito transparente, nem é translúcida, é mais transparente mesmo, porque queríamos que fosse assim. Que é um ponto de vista, quase uma viagem lisérgica ali embaixo d'água, vendo vários elementos, peixinhos, algas e enfim, depois vai em cima de uma Vitória Régia. Então tem uma coisa que vai ficar muito legal. E tem o contato com os orixás, né? Um orixá que fica embaixo d'água aqui, Oxum, que é uma cena muito trabalhosa também.